É uma notícia muito triste, é lamentável o que aconteceu. Eu venho compartilhar um pouco dessa notícia, dessas informações neste momento. Acompanha comigo aqui, não sai do vídeo e fica até o final. A equipe do Globocop de Minas registrou hoje um acidente com um monomotor em Belo Horizonte. As imagens exclusivas mostram o momento em que o avião perdeu altitude e bateu contra a parede de um prédio. O piloto e 2 passageiros morreram. A equipe do Globocop voltava para o aeroporto da Pampulha quando observou o movimento incomum do avião. Tá muito baixo, tá muito Tudo parecia estar sob controle. Olha só. baixo. O Globocop seguiu acompanhando e pelo rádio o piloto Matheus Scaldini ouviu a conversa entre a torre de controle e o piloto do monomotor. A torre de controle entrou em contato, perguntando sobre o posicionamento da aeronave, que informou que estava apenas tentando alcançar uma altitude maior e que havia realizado uma curva. O piloto pareceu calmo durante todo o voo, até o momento em que declarou emergência, usando a palavra Mayday. É um código internacional da aviação para indicar perigo iminente e grave. Mayday, Mayday. Amigos, presta bem atenção, porque essas informações, ela é relevante, o que eu quero compartilhar com vocês aqui neste momento. Os jovens de hoje em dia estão em perigo. E eles não estão gritando Mayday, Mayday diante do Senhor. Desde já os meus sentimentos para os amigos, os familiares, aonde o piloto, né, faleceu e mais 2 pessoas também. Meu sentimento aos familiares. Amigos, esta mensagem é especificamente para os jovens. Eu sou um jovem e venho compartilhar essas informações com você. O diabo, ele está oferecendo as suas ofertas, as suas oferendas, todos os dias e a todos os momentos, através da internet, através de um emprego, através de festas, através de amigos, através de dinheiro. O diabo, ele está oferecendo tudo isso para que você viva o mais distante possível da presença do Senhor. Você sabe disso perfeitamente. Eu posso estar falando para um jovem que hoje, por exemplo, está afastado de Deus, está afastado da igreja. E os seus pais, em oração, em batalha, orando, lutando de joelho para que você possa ser tocado pelo Espírito Santo, para que você abra o seu coração e Deus possa te alcançar e te trazer de volta de onde você nunca deveria ter saído. Hoje, o que se vê é um número muito grande de apostasia vindo de muitos jovens da igreja. Eu estou falando sem exceção. É em todas as religiões. Tem deles que vão à igreja não por prazer, não porque amam a Deus, não por causa da música, não por causa da igreja, mas porque ainda os seus pais estão impondo, estão pegando no braço e conduzindo até a igreja. Mas vai chegar um tempo que, infelizmente, essa pessoa, esse jovem, vai ter que escolher o seu caminho. Amigos, nós estamos em um campo de batalha minado. Estamos cercados pelas propostas de Satanás. Um dia eu conversando com o meu pastor, Manuel Teles Júnior, ele me disse: Cleito, eu me lembro como hoje, já tem muitos anos que ele não é mais pastor do meu distrito. Ele disse: Cleito, ore a Deus, porque o que eu vou te falar aqui é algo importante para os nossos dias e os dias vindouros. Ore para que Deus te conceda o espírito de discernimento. E aquilo ficou marcado na minha mente. Se cada jovem pedisse a Deus: Senhor, me ajuda a discernir o que vem do Senhor e o que vem do diabo, o que vem do céu e o que vem do mundo. Me ajuda nesse sentido.
Me ajuda a entender o que é espiritual e o que é carnal. Você precisa fazer essa oração diariamente pedindo o dom do discernimento, o espírito do discernimento. Ore, ore sem orar. Ore sem cessar, perdão. Ore sem cessar. Amigos, deixa eu compartilhar com vocês um PDF, um slide que é importantíssimo. Importantíssimo, tá bom? Só que antes de eu compartilhar esse PDF, esse slide com você, deixa eu soltar ele aqui, rapidinho, para que você possa acompanhar junto comigo. Vamos lá. Opa, aqui. Eu quero que você acompanhe comigo aqui. Jovens de caráter. Só que antes, eu quero compartilhar esse texto com vocês aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Isso, aqui. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1, diz assim, ó. Sabe, porém, isto nos últimos dias sobrevirão. Sabe, porém, isso nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Aqui, por exemplo, eu não sei se na sua região, na sua cidade, aí onde você mora, existe o Dia do Evangelho. Aqui em nossa cidade se comemora. E o que mais me chama a atenção é que quando tem as festas do padroeiro, né? Do padroeiro da cidade, da localidade aí, não sei. É assim de muita gente. Quando é festa de padroeiro, né? Mas eu estou falando de festas mundanas. Jovem para todos os lados. Mas quando se trata de uma festa, aonde vai ter alguém que vai cantar músicas, louvores em adoração a Deus, aonde vai ter ali o pastor, o bispo, seja o padre, seja o presbítero, seja o ancião, seja um diretor, um líder, quando vai ministrar a palavra de Deus. E num evento como esse, são poucas as pessoas que estão presentes. Perceba que a cada dia que passa, um número muito grande de jovens e de adultos também estão endurecendo o seu coração e rejeitando o apelo do Espírito Santo. Isso é uma verdade e está nítido diante dos nossos olhos. Eu posso dizer para você com todas as letras que em breve Jesus voltará e se você não tomar a sua decisão ao lado de Jesus, infelizmente você fará parte do grupo daqueles a qual Jesus um dia vai dizer: apartai-vos de mim, malditos. Apartai-vos de mim. Parece uma palavra, uma expressão pesada, mas é uma realidade. Você precisa tomar a sua decisão ao lado do Senhor hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Existe um número muito grande de jovens descendo à sepultura porque estava em uma festa, estava vindo da festa, ou estava indo para uma festa, estava sob o efeito de drogas, de álcool. Um acidente ocasionou aquilo dali tudo. Eu não estou dizendo que, por exemplo, que nós vamos à igreja, somos cristãos, somos servos de Deus, procuramos sempre fazer a vontade de Deus, que nós não estamos livres de tudo isso. Estamos sujeitos também. Mas diante da colocação, colocando os dois na balança, para quem vive nos prazeres mundanos, tem mais possibilidade de descer a sepultura do que aqueles que procuram fazer a vontade de Deus. Os riscos é bem menos. Então veja aqui, ó, jovens de caráter. Eu quero compartilhar o segundo slide com vocês aqui, ó. Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aqui, por exemplo, jovens de caráter. Você, jovem, precisa ter santificação, relacionamento e missão. Uma vida de santificação e relacionamento, automaticamente você cumpre a missão do nosso bom Deus. Aqui nós temos o propósito eterno da vida.
escolha racional do amor, a base sólida da temperança, que é a santificação. Olha o que diz aqui no livro Serviço Cristão, capítulo 1, página 5, diz assim, ó: Deus não escolhe como seus representantes entre os homens anjos que jamais caíram, mas seres humanos, homens de paixões idênticas a daqueles a quem buscam salvar. Deus poderia muito bem, amigos, enviar anjos perfeitos para morrer ou para pregar no meu e no seu lugar. Mas Deus escolheu pessoas defeituosas como a mim e a você para trabalhar na salvação de outras pessoas. Amigos, aqui nós temos, por exemplo, a Vitória, um caráter irrepreensível e o dom do Espírito. A aprovação enfrenta a pressão da corte com cortesia e firmeza. Decisão racional, recusar os manjares de Babilônia. Você precisa rejeitar os manjares, as ofertas e as oferendas de Babilônia. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 9, dos versículos 25 ao 27. Está aqui bem resumido, mas acompanhe na sua Bíblia assim que você puder. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Antes, subjugo o meu corpo e reduzo a servidão. Paulo disse, eu esmurro o meu corpo. Eu prefiro ser servo de Deus do que escravo do mundo. Porque foi Cristo que morreu em meu lugar. E eu entendi o Evangelho, o propósito do Evangelho, eu entendi o agir de Deus na minha vida. Agora eu tenho que seguir em frente, proclamando o Evangelho e salvando pessoas do pecado e guiando no serviço. A verdadeira santificação não é um êxtase emocional, mas um domínio próprio, contínuo sobre apetites e paixões. O princípio cristão supera a inclinação carnal. O princípio cristão supera a inclinação carnal. Amigos, a escola de Cristo requer mansidão, humildade e amor. E hoje, por exemplo, o que se vê no mundo é pessoas estressadas, pessoas egoístas e pessoas sem amor ao próximo. Você sabe disso perfeitamente, principalmente você que mora nas grandes cidades. Eu, por exemplo, moro no interior e isso já é nítido, apesar de ser um lugar pequeno, isso é nítido. E eu e você precisamos estar em Cristo para que Ele nos conceda mansidão, humildade e amor. As nossas raízes, amigos, têm temperamento forte e orgulho. Mas quando crescemos na escola de Cristo, Ele nos concede mansidão, humildade e amor. Gálatas capítulo 5, você conhece o texto, versículos 22 a 23, diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. No livro Santificação, capítulo 7, página 41, diz: a profundidade e o fervor da afeição de João por seu Senhor não eram a causa do amor de Cristo por ele, mas o afeto desse amor. Veja, amigos, já estamos quase que caminhando para os momentos finais aqui. Veja o que diz aqui, ó. Paixão cega, amor verdadeiro. Impulso ditatorial e emocional. Ignora a razão e o juízo. Paixão cega, ignora a razão e o juízo. Paixão cega, foca no sentimentalismo e superficialidade.
Amor verdadeiro, amigos, uma planta terna cultivada. Amor verdadeiro, baseado na razão santificada, passa por alto pequenos erros, foca no caráter. Pensem cada sentimento. Pensem em cada sentimento. O casamento é um passo para a eternidade. Não deve ser ditado pela fantasia. Nós estamos entrando em uma área aqui agora que fala sobre algo que Deus abençoou e pediu para que multiplicasse. Estamos falando de casal. Estamos falando de casamento aqui agora. O casamento é um passo para a eternidade. Você tem orado a Deus para que Deus te conceda a pessoa certa na tua vida? Às vezes, pela pressão social, só tu que não está namorando. Só tu. Deixa a pressão social de lado lá, deixa lá. Você não precisa seguir a pressão social, você precisa seguir a vontade de Deus, só isso. Só isso. Eu conheço um jovem amigo, irmão na fé, posso dizer que é meu amigo. Eu não vou citar nome, mas se ele estiver me acompanhando neste momento, ele vai saber que é ele. Ele gostava muito, mas muito mesmo, de uma jovem que fazia parte da igreja, de uma outra denominação. E ele começou a se relacionar, se envolver com ela. Passou a conhecer, passaram a estudar a Bíblia junto. Ela estava estudando a Bíblia junto com ele, as 28 crenças. Só que ela não queria, por exemplo, na verdade já estava começando a vir, a frequentar a igreja. Só que algo estava falando mais forte dentro dele. Ele entendia que mesmo diante de uma situação como essa, ela vinha na igreja, mesmo tendo a religião dela, estudando a Bíblia junto, orando junto, e todas as meia-noite eles tiravam tempo para orar. A vontade de Deus falou mais alto e infelizmente ele teve que tomar a decisão. Eu poderia dizer a decisão correta. Ele abdicou de alguém que ele amava, na verdade. Até hoje ele tem sentimentos por ela. Ela também, sentimentos muito fortes por ele. Mas ele optou, escolheu viver em harmonia com a vontade de Deus, porque ele entendeu que estava em julgo desigual. Um jovem de apenas 22 anos. E hoje ele superou, né? Superou e hoje, a cada dia, procura crescer a sua fé em Deus. Então veja que Cartas a Jovens Namorados, capítulo 3, página 26, diz assim, ó, a paixão leva essas pessoas através de todas as barreiras que a razão e juízo lhe possam contrapor. Conquanto possam amar, não amem cegamente. Não amem cegamente. Não se iluda com o exterior. Examine o interior. O tratamento com os pais, o relacionamento na sociedade, tudo isso, viu? Aqui, amigos, olha que interessante. Diligência é trabalhador e assume os encargos da vida prática. Analise esse ponto, tá bom? É trabalhador, trabalhadora, examinem esse ponto. Segundo, na questão da economia, administra bem os recursos ou gasta tudo para satisfazer a vaidade. Sobre piedade, teme a Deus e possui aspiração nobre. Quarto e último, inspiração, sua influência enobrece e aproxima do serviço cristão. São detalhes importantes para que você possa ficar atentos, tá bom? Porque hoje alguns dizem, não tem jovem na igreja, eu quero namorar, só eu que não estou namorando.
É raro, muito raro, alguém que é da igreja namorar com alguém que não é da igreja. É mais fácil você ser influenciado do que a pessoa ser influenciada por você. Então pense bem, porque muitos casais, eu não vou exagerar aqui, tá bom? Tem muitos que se dão mal, que após o casamento começa a agressão, agressão física, agressão verbal, pressão psicológica, e você agora passa a orar a Deus, e Deus simplesmente respeitou a sua vontade, a sua decisão. Casamentos impulsivos e egoístas resultam em fracassos lamentáveis. Avalie os traços de caráter antes de assumir um compromisso vitalício. Procure o jovem para lhe ficar ao lado, aquele que esteja habilitada a assumir a devida parte dos encargos da vida, cuja influência o enobreça e refine. Amigos, quando eu digo, logo no início eu falei que tem muitos jovens morrendo espiritualmente e morrendo fisicamente. O conflito está grande e vem se alastrando a cada dia. Já fui moço, hoje sou jovem, amanhã já estou ficando velho. Mas é melhor servir a Deus do que viver os prazeres deste mundo. Às vezes, possa ser que venha um sentimento de você querer beber, de voltar a beber, de querer fumar, de querer usar drogas, se prostituir. Esse não é o melhor caminho. A vontade de Deus precisa ser uma realidade na tua vida. Próximo slide. Jovem de oração. Deus busca a vontade divina, buscar a vontade divina. A sabedoria das experiências, busque os conselhos dos pais, dos conselheiros. Decisão segura, casamento abençoado. Tenho certeza que se você esperar no Senhor, o seu casamento, o seu namoro será abençoado por Deus. Nunca mantenha o namoro em segredo. A experiência dos pais tementes a Deus é um escudo contra o engano. A paixão isolada rejeita conselhos e caminha para a ruína. Olha o que diz aqui cartas a jovens. Se desfrutam a bênção de ter pais tementes a Deus, procurem deles conselhos. Abram-lhe suas esperanças e planos. Aprendam as lições que lhe ensinaram as experiências. Jovem, mente pura, evitar leituras e imagens que desmoralizam a imaginação. Afeição resguardada, não brincar com o coração do outro. Existem muitos jovens que brincam com os sentimentos de outros. Poder em Cristo, o autodomínio antes de dizer sim. Pense bem, reflita, porque toda decisão ela tem suas consequências boas e consequências ruins. A entrega total a Deus enfraquece as paixões carnais. Toda intimidade precoce em namoros rompidos frivolamente deixam cicatrizes eternas. Finalizando, quase que finalizando, falta apenas 2 slides. Amigos, Deus escolheu a humanidade, não os anjos, como a ponte para a salvação. A juventude cristã, livre de amarras, é um exército poderoso quando bem canalizado. Você é alguém que Deus
quer e precisa para avançar na pregação do Evangelho. Porque os jovens estão a todo vapor. E você precisa se render ao Senhor e se entregar a Ele em espírito e em verdade. Penúltimo slide. A vida como um sermão mais forte. Olha o que diz Mateus, capítulo 5, versículo 14 ao 16, diz assim, ó, vós sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. A religião não pode ficar trancada na igreja. Você precisa sair, jovem, influenciar outras a vir para Cristo e não você ser influenciado para o mundo. Uma vida de amor desinteressado é um argumento irrefutável. Seu caráter nas transações diárias é o sermão mais alto que o mundo ouvirá. Olha o que diz aqui no serviço cristão. A vida coerente, caracterizada pela mansidão de Cristo, é uma força no mundo. E o último, a escola e a igreja, estudo e preparo mental. O lar, prática de pequenos atos de misericórdia. O campo, comportagem, obra, médico, missionária e evangelismo. Não basta encher a mente de teorias, é preciso aprender a comunicar a verdadeira educação. É um preparo missionário contínuo. Não basta encher a mente dos jovens com lições de profunda importância. Eles devem aprender a comunicar o que receberam. Amigos, que Deus abençoe a vocês de forma especial a tua vida. Fica aqui o meu abraço para você neste momento. E por último, o esforço de forjar o caráter e dedicar a juventude a Cristo não é em vão. A recompensa suprema será ver no céu os rostos daqueles que salvamos por nossa influência e amor. Amém? Amém por isso? E aí, depois de uma mensagem como essa, vai continuar ainda sobre as paixões mundanas? Só ilusão? No outro dia você está totalmente vazio? Mas quando aceitamos a Deus, a Cristo, a Jesus, o nosso Salvador, todos os dias Ele nos preenche com a certeza da sua bondade e misericórdia, da salvação, da eternidade, de um novo céu e uma nova terra. Todos os dias Ele faz isso em nossas vidas. Amigos, mais uma vez, se você tem interesse neste material, eu te entrego ele lá no Insta, Cleiton Alves, OFC. E eu irei te enviar este material aqui. Me diz qual o nome, tá bom? Para que eu possa te mandar aí corretamente o material. Que Deus te abençoe de forma especial a sua vida. Fica o meu abraço aqui. Não esquece de curtir o vídeo, comentar e também compartilhar. O que você achou desse slide, dessa palestra, desta mensagem? Comenta aqui embaixo.